monitoramento vai ser implantado na região. Municípios têm até segunda-feira para confirmar a adesão. E no esporte, Bira volta às quadras no segundo semestre deste ano. Esse é o Jornal da Univates, que começa agora. E você, fique conosco. Boa noite. Boa noite. O Hospital Bruno Bora iniciou hoje a instalação de divisórias para separar as UTIs neonatal e pediátrica. Até que se conclua a obra da unidade, a instituição se comprometeu em fazer uma barreira física entre os leitos pediátricos e neonatais para mantê-los funcionando. Conforme a habilitação concedida pelo Estado na última reunião realizada com o secretário estadual de Saúde, Ciro Simone, no dia 19 desse mês. Hoje, 60% das internações é via SUS e o restante particular e convênios. E as internações são mais de 90% neonatais. O vestibular da Univates contou com cerca de 2.000 candidatos que disputaram vagas em 35 cursos no processo seletivo de inverno deste ano. Os aprovados precisam agora efetuar a matrícula até segunda-feira, de acordo com as datas de cada curso. Hoje foi o primeiro dia de matrículas dos alunos aprovados no vestibular de inverno da Univates. Hoje estamos com as matrículas dos cursos de engenharia, e também na área de sistemas de informação. Amanhã temos os cursos de comunicação social, as licenciaturas e também os cursos na área da saúde. E dia 1º, segunda-feira, então temos os cursos do Centro de Gestão Organizacional, que são administração, contábeis, também incluímos aí o direito, logística, então é mais nesta área que são os cursos da segunda-feira. Com certeza a documentação que consta na folha que eles receberam no dia do vestibular e também consta no manual do candidato que ainda está disponível no site da Univates. Mas importante é o quanto antes eles conseguirem um documento da escola de ensino médio, que este é indispensável para a matrícula, Também o CPF, os outros documentos disponíveis, é bom já deixar à mão. Se alguém não tem tempo para fazer xerox, poderá ser feito aqui mesmo na Univates. As inscrições podem ser feitas das 8 horas da manhã às 11h30 e das 5 horas da tarde às 9 horas da noite, no auditório do prédio 11 da instituição. A Jaqueline Saibel, de 18 anos, não perdeu tempo e veio logo fazer a matrícula. A estudante vai cursar engenharia de alimentos e, para fazer a inscrição, contou com o apoio do pai Gilberto. Eu espero que ocorra tudo bem, porque eu achei legal e eu já trabalho na área. Em caso de dúvidas, os estudantes podem conferir o manual do candidato que está no site univates.br/vestibular ou ainda podem ligar no telefone 0800 707 0809. A partir de segunda-feira, a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer vai funcionar junto ao novo endereço da Secretaria da Saúde, no 5º andar do antigo prédio do Fórum, na Rua Alberto Torres, número 452, no centro. A mudança tem como principal objetivo cortar custos, considerando que são gastos mensalmente R$ 1.700 com o aluguel. E a seguir, o projeto de vídeo monitoramento. Municípios têm até segunda-feira para fazer a adesão. Nós já voltamos. Depois do Ministério Público iniciar uma ofensiva judicial para tentar obrigar as 10 maiores redes gaúchas de supermercados a cumprir a norma técnica estadual de 2005, que exige rastreamento de frutas e verduras produzidas, a Associação Gaúcha de Supermercados decidiu ontem buscar uma conciliação. A importância de identificar a origem do produto com inconformidade é fazer com que as propriedades sejam fiscalizadas e os erros de aplicação de químicos corrigidos no estado. 25% das amostras coletadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, apresentam resíduos acima do limite, produtos proibidos ou não permitidos para a cultura. Na segunda-feira vai ser confirmada a adesão dos municípios do Vale do Taquari ao projeto regional de vídeo monitoramento. O projeto consiste na instalação de aproximadamente 350 câmeras de vigilância na região.
câmeras de vídeo monitoramento devem ser instaladas nas entradas e saídas das cidades e ainda em locais de maior circulação de pessoas na região. O cercamento eletrônico, nós vamos ter que aguardar até o dia 1º de julho, que acontecerá uma reunião na ANVAT, onde os prefeitos do Vale do Taquari e do Rio Pardo vão assinar a participação ou não desse cercamento eletrônico. Se vão aderir ou não os seus municípios ao projeto de cercamento eletrônico. Então saberemos quantos municípios vão participar e aí saber em quantas partes será feito o rateio para a elaboração do projeto e as contrapartidas depois para o cercamento eletrônico. Após a finalização desta etapa, será aberta a licitação para a contratação de uma empresa para elaborar a parte técnica do projeto. Baseados em outras iniciativas gaúchas, cerca de R$330 mil devem ser investidos. A Brigada Militar ficará responsável por fazer o monitoramento. Mas tem uma novidade, entrou aí a Polícia Rodoviária Federal com outro tipo de equipamento, não que não amplia, mas que pega só a placa do veículo, que também tem um custo elevado, mas que é importante para as rodovias aqui que cruzam o nosso vale. O cercamento eletrônico nos dá uma garantia com a supervisão dos órgãos de segurança, Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Estadual e Federal, de todos os veículos e todas as pessoas que ingressam e saem da cidade. Se houver um furto ou um roubo dentro da cidade, de veículo, que seja, o veículo estranho, ao entrar, a Brigada Militar e a Polícia Civil, através das suas inteligências, já terão dados sobre este veículo, ou sobre esta pessoa, se ela é foragida, se não é. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Cássia Scherer. Boa noite, Daniela. Um ar mais seco ingressou sobre o estado hoje e proporcionou um dia de sol. Nas próximas horas, volta a esfriar e a próxima madrugada vai ser novamente fria. Amanhã, o sol aparece, mas áreas de instabilidade chegam ao estado no decorrer do dia, aumentando a quantidade de nuvens sobre a região. Assim, podem ocorrer pancadas de chuva no final do dia. E o final de semana começará com tempo instável e terminará com tempo bom. O sábado terá pancadas de chuva, mas à noite o tempo começa a melhorar e o domingo deve ter sol e nuvens. A tendência é de frio intenso no começo da próxima semana, com marcas próximas de 0 em várias regiões do estado. As temperaturas para amanhã em Lajeado devem ficar entre 10 e 20 graus. Já em Arvorezinha e em Progresso, a mínima deve ser de 8 e a máxima de 20 graus. Obrigado, Cássia. O Centro de Controle de Zoonoses e Vetores de Lajeado promove no próximo sábado mais uma edição do programa Adote um Amiguinho. A ação ocorre no Parque Professor Teobaldo Dick, das 8h30 da manhã às 4 horas da tarde. No local, 15 filhotes de cães poderão ser adotados desde que os interessados apresentem carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. E a seguir, alistamento militar. O prazo termina amanhã, nós já voltamos. A redução de despesas com estagiários será uma das medidas tomadas a partir das próximas semanas para conter gastos na Associação Lajadense Pró Segurança Pública, ALSEPRO, conforme divulgado em nota pela entidade. Atualmente, a entidade criada para atuar no investimento em órgãos de segurança da cidade mantém estagiários na Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Instituto Geral de Perícias, Poder Judiciário e Comando Regional de Polícia Ostensiva. A decisão foi tomada em reunião realizada hoje na ACIL. Um costume frequente na hora de construir é eliminar toda a vegetação do terreno sem analisar se alguma planta ali poderia ser mantida e aproveitada na decoração posterior. Mas esse pensamento vem mudando e a presença da vegetação dentro de casa é cada vez mais forte.
Na verdade, essa questão da limpeza do terreno antes de tu construir uma casa, antes de tu projetar uma casa, na verdade, é um conceito um pouco mais antigo, né? Nós tínhamos muitas vezes, os próprios loteadores, eles limpavam o terreno para vender mais fácil o terreno. Hoje em dia a gente já busca muito mais uma questão de harmonia. Então, se vai ver terrenos que tenham árvore, sim. Os loteamentos, muitas vezes, eles deixam as árvores em cima do terreno justamente para quando a gente for comprar o terreno, a gente escolher as árvores que quer tirar do local. Isso tem muito mais a ver com essa questão de harmonia mesmo, né? Então, se a gente for pensar, limpar o terreno, construir uma casa e depois plantar as árvores para esperar a sombra, é um pouco de incoerência, né? Então, nesses tempos em que a gente fala tanto em sustentabilidade, é interessante a gente manter essas árvores no local. Let me be now, let me be cause I won't be free now. Quanto às árvores escolhidas para permanecer no terreno serão aquelas que vão integrar a casa internamente, é preciso um cuidado com questões de raízes, copa e tamanho destas árvores. Na verdade, ela pode ser uma árvore muito bonita agora, mas se ela for jovem, a gente tem que pensar que essa raiz pode se projetar para fora do terreno, então a gente tem que ter um espaço suficiente para essa raiz. Então, copada, vamos pensar que a copa dela pode ser mais aberta, não tão comprida. Então eu tenho que conseguir visualizar isso para justamente conseguir projetar a minha casa. A árvore vai precisar do quê? Ela vai precisar de sustentação, ela precisa de chão, digamos assim. Então, normalmente quando ela está dentro da casa, a gente reduz essa área esse espaço de raiz. Grande parte das árvores a gente pode pensar na copada e a mesma área de ocupação de raízes. Grande parte delas. E daí por aí a gente já consegue imaginar que elas ocupam grande área, grande espaço embaixo da minha casa. E sempre que eu for fazer um pouco de pressão nesse terreno, nem sempre essa árvore aguenta. Depois de analisado o tamanho da árvore, é preciso planejar a obra. Existem espécies muito frágeis que exigem um cuidado ainda maior na hora da construção. Então, justamente quando a gente for deixar ela num paisagismo, por exemplo, deixar ela na casa, a gente tem que pensar já na obra de... não pode uma reta escavadeira encostar na raiz, ela tem que ter todo um cuidado extremamente assim, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque senão tu perde a árvore. A gente faz todo um trabalho, um paisagismo pensando em cuidar da árvore, aquela coisa toda, e depois ela morre. Né? E não é isso que se quer, na verdade. Em seu ambiente natural, as árvores têm a presença do vento, do sol, da chuva, enfim, elementos da natureza que ajudam na eliminação de fungos, por exemplo. Dentro de casa, essas questões mudam e condições indesejáveis podem surgir. E dentro de casa, por ser um ambiente às vezes mais quente, um ambiente com uma umidade mais controlada, aquela coisa vai de repente favorecer isso. Assim como insetos, por exemplo. De repente, num ambiente natural, ele vai ter um predador que vai comer aquele pulgão ou algum bichinho lá. E dentro de casa não vai ter esse predador. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter. É legal pensar numa árvore dentro de casa, porque muitas vezes é o sonho da gente quanto criança, né? A gente sempre quer aquela casinha na árvore, aquela coisa toda. E a gente pode transportar isso para uma vida adulta, de uma forma diferente, só que com esses cuidados básicos. E lembrar sempre de que a árvore é um organismo vivo, na verdade. Então ela vai precisar de poda, ela vai precisar de sol, ela vai precisar de todos os cuidados que um ser vivo precisa ao longo do seu desenvolvimento. Termina amanhã o prazo para alistamento militar em 2013. O processo é obrigatório neste ano a todos os homens nascidos em 1995. Para participar, o cidadão deve procurar a junta de serviço militar mais próxima e realizar o alistamento. É necessário apresentar uma foto 3x4 recente, um documento de identificação e um comprovante de residência. Anualmente, 2 milhões de jovens se alistam para servir as Forças Armadas, de acordo com os dados do Ministério da Defesa. E a seguir a gente fala sobre basquete. O Bira volta às quadras, nós já voltamos.
Cerca de 200 vagas para cursos do Pronatec estão em aberto na Prefeitura de Lajeado. As inscrições podem ser feitas no Centro de Referência em Assistência Social, mediante a apresentação de comprovante de residência, CPF e carteira de identidade. Os alunos recebem transporte de graça, lanche e material didático. As vagas são oferecidas somente às pessoas que moram em Lajeado. E depois do pentacampeonato estadual de basquete, a equipe adulta do Bira parou as atividades. No segundo semestre deste ano, o clube volta para as quadras. Desta vez, a direção quer focar em 3 competições. Marcos Stout e Felipe Preto têm os detalhes. A partir de julho, o time adulto do Bira volta a lutar por títulos. 3 competições são o foco da direção do Clube Atlético Birajá: Campeonato Sul Brasileiro, GIRCS e o Gauchão. Desde o início do nosso planejamento do retorno do Bira em 2011, o plano é a retomada do NBB. No entanto, nós temos um processo de caminhada e que faz parte também desse conjunto de ações, que é a participação no Campeonato Estadual, na Copa Sul, que acontece em outubro, e também o retorno do município de Lajeado à participação dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, GIRCS. Montagem do grupo que começa já no próximo mês. Segundo o Leonardo Rosa, os atletas que vão defender as cores de Lajeado vão ter um tempo maior do que do ano passado no calendário de competições, cerca de 4 meses. Nós temos a expectativa em julho, meados de julho, começar a mexer com a questão de estruturação da equipe, aproveitando obviamente a base que nós já temos consolidada. Agosto começar os trabalhos para o estadual, que deve ser iniciado em setembro e se estender até dezembro. Então eu acredito que em agosto a bola laranja já começa a quicar dentro do complexo esportivo. Jogadores e o mercado de atletas começam a ser pesquisados, mas o que é unânime são os nomes da comissão técnica. Montou a comissão técnica lá no início do trabalho em 2011 e não pensa em modificações tão cedo. Nós acreditamos que o trabalho vem sendo muito bem feito, está muito bem estruturado, teve muitos resultados, né? São pessoas conhecidas nossas, conhecidas do município de Lajeado, já tem uma empatia com a comunidade, com a nossa torcida, e como eu falei antes, os resultados mostram a qualidade do trabalho. Então, na comissão técnica, a princípio, não se mexe nada. Pitu e Bira. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenha uma boa noite. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.